Olá, sacerdotisas e sacerdotes! Hoje vamos falar do arcano número 6, os enamorados. E o que a carta dos enamorados traz? Traz a questão das escolhas, a questão da dúvida e das escolhas. Então, no tarô mitológico, a gente pode ver ali o Paris numa enrascada. Ele tem que escolher entre Afrodite, Atena e Hera, qual das três é a deusa mais bonita. E uma tarefa que o próprio Zeus não quis cumprir, né? Porque uma era a filha, a outra era a esposa e a Afrodite era a deusa mais bonita. Então ele não quis ficar mal com ninguém, colocou Paris nesse lugar. É interessante essa história, porque num casamento esqueceram de uma convidada. Essa convidada era a deusa da discórdia. Aí ela ficou danada, né? Esqueceram, eu acho que eu também esqueceria. E aí ela joga uma maçã de ouro e ela dedica essa maçã à deusa mais bonita. Instaurou a discórdia, né? Então, assim, quem é a deusa mais bonita? E daí, então, acontece esse evento e alguém precisa escolher. E Zeus, ele escolhe Paris para poder ali julgar, para definir qual é a deusa mais bonita. E Paris, apesar de ser um príncipe, mas ele tem uma história complicada, porque mais uma vez, né, ali no nascimento dele, o pai foi consultar o oráculo e no oráculo saiu que esse filho traria a destruição de Troia. Enfim, ele tentou se livrar do filho, mas a criança ficou ali, foi achada por um pastor, foi criada por esse pastor. E ele era alguém com valores nobres, com valores elevados, né? Assim, um verdadeiro príncipe mesmo. E na hora da escolha, cada deusa prometeu algo para ele. Olha, se você me escolher, a Hera, né? Se você me escolher, eu te deixo governar o mundo. A Atena, se você me escolher, você vai ter sabedoria nos campos de batalha, você vai ser um verdadeiro guerreiro sábio. E a Afrodite apenas abriu seu roupão e falou: se você me escolher, eu vou conceder o amor da mulher mais bela do mundo. Ele não hesitou, jovem e puro, né? O próprio Zeus saberia, já sabia, ele não quis entrar nessa, porque ele já sabia que a Afrodite era a mais bonita mesmo, né? Só que essa mulher que era a mais bonita do mundo, né, tão cobiçada, ela era casada. Ela era casada com o rei de Esparta. Então, né, isso aí vai desencadear a guerra de Troia, e Troia realmente é destruída. Então o oráculo estava certo. Mas vamos falar, né, em outros oráculos, o que a gente vê? Uma figura de uma mulher mais velha, uma figura de uma mulher mais jovem, e em cima, geralmente tem um cupido, Eros, né, ou um cupido com uma flecha apontando ali para o sentido esquerdo, para a mulher mais jovem. Aí não tem a ver com a questão cronológica, quem é mais velho, quem é mais jovem, né? Você vai ser trocada por uma pessoa mais jovem. A questão não é essa. A gente tem que analisar não literalmente o oráculo, mas a linguagem simbólica. Então, fala sempre de um impasse, fala sempre de uma escolha. Na vida, a gente precisa fazer escolhas. Então isso, né, tem aquele momento do impasse, caramba, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Mas essa mulher mais velha, ela poderia estar representada pela mãe, mas também simbolicamente vai estar representando o que é familiar, aquele lugar conhecido, familiar. Então, na sequência, vamos lembrar da nossa última aula, o Hierofante, o Papa, né? Então, o indivíduo, ele se separa da instituição família e vai para uma nova instituição. Pode ser a escola, pode ser uma instituição religiosa, algum lugar social onde haja, né, um ou alguns orientadores
mas não mais dentro da família, já há uma expansão. E então a pessoa ela começa a ter conhecimento de questões do mundo, de questões existenciais. E então ela pode, através de alguém que tem um conhecimento maior, de um orientador, ou de um sacerdote, ou de um professor, de alguém que tem mais conhecimento, ela pode absorver esses conhecimentos, e absorvendo esses conhecimentos, ela passa a ter um olhar crítico, um olhar da vida mais questionador. Isso é importantíssimo. Se a gente pegar cronologicamente na vida, quando é que seria isso? Então a gente vai saindo da infância, vai entrando na adolescência, e aquele momento assim até do aborrecente, que tudo é não para o pai, para a mãe, pega uma carona, me deixa aqui na esquina, porque é o maior mico chegar ali na escola, meu pai está me levando, minha mãe está me levando, não posso. Mas, falando nesse formato simbólico, essa questão da infância, da adolescência, da vida adulta, da vida do ancião, em vários momentos da vida, esses momentos eles são circulares, eles vão aparecendo. Então, quando eu vou para algo completamente novo, eu estou vivendo a minha criança naquele momento. É algo que eu tenho que tatear, algo primeiro que acabou de nascer, depois eu tenho que tatear, eu vou descobrindo, daqui a pouco eu preciso alimentar aquilo, senão aquilo não sustenta, e aquilo vai aumentando, e daqui a pouco, eu já estou me saindo melhor, eu não estou tão infantil, mas eu ainda não estou completamente pronto. Seria aquele momento da adolescência, daquele momento de achar que pode tudo, de ser super idealista e de querer fazer diferente, de quebrar paradigmas do novo, de não ter medo, de ousar, mas com algum embasamento, mas não com tanta maturidade. Então, a Carta dos Enamorados ela vem trazer isso. A escolha entre o familiar ou o politicamente correto, aquilo que você conhece que dá certo, que existe um respaldo talvez de pessoas por trás, de alguma ideia que você já está seguro ali, você já conhece. Mas o Cupido está apontando para onde? O danado, Que esse danado é um deus ou é um demônio, a gente não sabe, e ele aponta para o novo. Então, é aquela escolha de algo que, quando o Cupido, ele, quando somos flechados, atingidos pela flecha do Cupido, a gente se apaixona, tem algo arrebatador, tem eros, tem um erotismo, seja numa relação com uma pessoa, numa relação com um lugar, numa relação com um trabalho, com algum hobby, com alguma coisa. Nossa, eu faço isso, encontro essa pessoa, vou para esse lugar e minha alma, nossa, meu coração ali bate mais forte. E então a pessoa acaba decidindo, e a carta ela fala disso, o Paris ele decide pela Afrodite, mesmo sabendo que vão ter duas deusas que vão odiá-lo para sempre. Não tem como agradar gregos e troianos, não tem como. E de alguma forma, na vida, nessa carta, por mais que uma guerra ela vai ser desencadeada, e eu vou explicar essa questão da guerra, a gente precisa ir para o novo, a gente precisa ir para onde aponta o nosso coração. E simplesmente por ir, simplesmente para viver o novo, não importa, vai dar certo ou vai dar errado. Existe a justificativa de ir para o lado que te comoveu, para o lado, para onde você se apaixonou. Você precisa fazer isso para ter experiência na vida, para ser menos cru, para bancar aquilo que você acredita, aquele ideal. Você precisa sair do lugar, começar a instaurar aí um pensamento próprio, a expressar um pensamento próprio que começa a ser instaurado em você a partir de todos os ensinamentos daquilo que era conhecido, da família, das instituições, e daqui a pouco, mesmo com tudo aquilo, eu preciso, você vê no conto, Zeus
dá esse designo para pares. Ele foi designado por Zeus. Então, assim, a vida, algo maior, coloca na nossa vida essa saia justa, né? Então colocaram essa saia justa na gente, caramba, não acredito. E a gente vai ter que tomar uma atitude, a gente vai ter que mostrar a cara, a gente vai ter que sair de cima do muro. E o que importa é a decisão. Cada ação traz consequências, lógico, mas o que banca, né? O que vai valer a pena? Qual o embasamento para eu bancar isso? O desejo de ir, a escolha para o novo. Isso, se a gente pegar o período da adolescência, tanto literal, né? Eu sempre falo, quando eu atendo algum adolescente, olha, a adolescência é o estágio para a vida adulta. Então, experimente mesmo, né? Aquele momento onde tem aquela... praticamente são injetados ali, né, muitos hormônios, tem aquela efervescência toda, é uma loucura. Então o corpo vai mudando, a voz vai mudando, surgem pelos pelo corpo, surge desejo sexual, desejo pela vida, dá muito sono, tem aquelas questões ali que para o adolescente tudo é muito difícil, porque o conhecido era aquela vida até então da infância e de repente tudo é diferente, inclusive o corpo, né? Então, estagiando para se tornar um adulto. E para se tornar um adulto, para fazer escolhas ali onde ele queira ficar, ele precisa experimentar. Então, é algo ali que os pais ficam, né, desesperados, mas precisa desse apoio para passar por isso. E quando somos adultos, esse nosso adolescente, ou os nossos adolescentes internos, eles também vão querer ver algo novo, né? Eles vão se apaixonar e é um território ali também que, caramba, não domino tão bem ali. Quando a gente encontra uma pessoa nova é sempre alguém que a gente não conhece muito bem. Mas, voltando, né? Se relacionar com o outro é uma forma da gente se relacionar com a gente. Então, como somos seres sempre em construção, esse se apaixonar é também uma possibilidade da gente olhar para uma parte, um aspecto, ou, né, para vários aspectos diferentes em nós mesmos, ok? Então vamos passar os enamorados aqui na mandala, que a gente vai entender um pouquinho melhor como que essa carta funciona em cada posição, às vezes conjugada com outras cartas. Vamos ver isso? Sempre começando pelo centro da mandala. Saiu os enamorados na primeira mandala, aquela que é a mandala da vida da pessoa. Então, tá falando que a pessoa, ao longo da vida, ela vai ter que fazer muitas escolhas. Mesmo que aquilo que ela escolheu não fique, tá? O entrave da carta dos enamorados seria essa questão do politicamente correto. Então, a gente ter valores nobres, a gente querer fazer o bem, ser uma boa pessoa, isso é maravilhoso. Desde o momento que isso não tire a nossa autenticidade, que não tire a espontaneidade, né? Então, se a gente voltar à carta do Papa, do Hierofante, qual o sentido negativo? É a questão das instituições, é a questão de eu receber ali uma regra e de acatar sem questionar. Né? A pessoa ela não precisa ser polêmica, ela não pode negar, ela não precisa negar todas as regras. Isso também é bem chato, é um lado do adolescente, que às vezes é muito chato, ou tudo é não, ou a pessoa não para absorver. Mas a questão é você ir no automático, isso que não é legal. Então foi colocado algo para você, às vezes até vem um sentimento meio estranho, mas você não questiona e faz. Em algum momento, com um olhar mais profundo, com uma vivência mais profunda, algo que a vida te apresenta e que você está ali a serviço de viver aquilo, porque aquilo é algo maior, mas você sente em você que é algo maior, aí faz sentido ser assim, né? Agora, algo que ele vem, uma ordem, você só executa no automático, isso não é legal. Então, os enamorados dá essa possibilidade de ter que fazer essa escolha, né? Você vê que no mito de Pares
tem essa questão do poder, tem a questão, de repente, de ser um grande guerreiro, estrategista, mas ele escolhe o amor, né? Ele escolhe o amor, para ele aquilo é o que interessa. Então, em alguns momentos, mesmo acontecendo aí essa guerra posteriormente, aí vamos entender essa guerra. Essa guerra é assim, nossa, fulano mudou, fulano acatava tudo, era tão obediente, né? Essa palavra, ela causa até às vezes um arrepio, obediente. E obedece a quem, né? Quem é essa pessoa? É alguém mais perverso? É alguém que está pensando em si e não está pensando naquela pessoa que está dando uma ordem e aí fica todo mundo obedecendo? Então, em alguns momentos, a gente não tem que ser tão obediente, né? Uma pessoa ou uma ideia, aquela ideia é colocada e ninguém questiona, e aí a gente vai seguindo aquilo. Então, uma guerra, às vezes, são alguns amigos, nossa, mas fulano tá chato, mas será que eram meus amigos mesmo? Ou será que era conveniente? Então, essa questão da conveniência, achei a palavra, tá? Quando é conveniente para o outro, mas ele não está pensando em mim, né? Não está pensando ali no consulente, a pessoa que está se consultando com a gente, é alguém que é muito legal, porque é tão bonzinho, você pede um favor, a pessoa não diz não para ninguém. Ok, é legal, mas quando a pessoa não está tão disponível, quando ela não pode dizer sim, será que aquele outro ele vai ter gratidão por tudo que a pessoa pôde fazer? Ou será que ele vai se rebelar? Então a pessoa não é tão legal e aí eu corto, porque talvez a pessoa não seja, né, aquela amizade tão conveniente, aquela relação ela não é tão conveniente. Então ele precisa quebrar esse aspecto negativo do hierofante, ele precisa fazer as próprias escolhas, não pelo que é familiar, não pelo que é necessariamente o politicamente correto, mas ele precisa escolher pela dignidade própria, por aquilo que faz sentido para ele, por aquilo que é o belo para ele, mesmo que aquilo cause um estranhamento, talvez social até, né? É uma carta que eu falo em algumas cartas, olha, não faz isso, que isso é errado, isso não é legal. Na carta dos enamorados, também uma carta regida por Mercúrio, lembra do Mercúrio, né? Estava ali no mago, ele se apresenta no mago de uma forma, que ele se apresenta de uma outra forma, mas Mercúrio é Mercúrio, então ele vai transitar, ele vai ser meio escorregadio, ele tem que circular aí por diferentes ambientes, ele tem que fluir. Então, nesse momento, ele está fluindo porque tem alguma coisa ali sendo misturada em termos mentais, em termos emocionais, no sentido global da pessoa, né? No psiquismo aí como um todo. Então, a Carta dos Enamorados fala disso, né? Se lance, inclusive em alguma situação que não é aquela situação ideal, aquela situação que de repente, você super se orgulharia, mas que nesse momento específico é isso que eu tenho desejo e eu vou bancar e provavelmente aquilo é o que tinha que acontecer mesmo, né? Aquilo seria o correto, mas de um modo singular, não social. Então, falaria disso, é uma pessoa que ela tem, independente da idade, um jeito jovial. Existe essa questão de inovar, de ser uma pessoa que ela tem gana para começar, que ela até quebra, né, paradigmas, questiona, mas tem que ver se também não é um fogo de palha ali do adolescente. Daqui a pouco a pessoa chega apaixonada, aí dá 2 semanas, e aí, né? E fulano? Mas quem é fulano? Não, eu nunca amei fulano, né? Não tem isso. Então, né, a cada semana é um amor novo também. A pessoa não sustenta, não tem aquela força, né, já da parte mais madura do adulto para sustentar e manter, tá? Então, vamos lá. Aqui fora, então isso na parte interna, quando é um jogo para frente, a gente está abrindo uma mandala, de hoje para frente, sai essa carta no centro, essa energia vai reger. Então vai ser um período onde a pessoa ela vai ter muitas dúvidas e ela vai ter que fazer algumas escolhas e às vezes vai ter que dar a cara a tapa para sair daquilo que é o lugar da segurança, né? A famosa zona de conforto, e tem que se lançar mesmo.
Fora, essa pessoa é vista com essas características todas. Então, aqui, por um acaso, na mandala, no centro agora está o eremita e aqui fora tem a carta dos enamorados. Então, aqui poderia ser algo antigo, né? Algo ali da velha ordem, tá indo embora. Quando a gente chegar na carta do eremita, arcano 9, a gente vai ver isso. Algo pode estar indo embora, ou pode ter uma maturidade aqui interna, uma maturidade que está estruturando esse momento da pessoa, onde ela pode ir além, onde ela pode escolher alguma coisa completamente nova. Aí, né, de repente vocês vão pensar, mas como é que a gente vai saber? Porque você deu tantas possibilidades, já deu 2 possibilidades, como é que eu vou saber? A gente vai olhar para o conjunto da obra, a gente vai olhar para a mandala e vamos ver o que faz sentido. Então a gente vai, né, sempre em embasamento. Carta central, aquela que está ali, né, marcando aquele período todo, marcando algo, uma força maior, aquilo que está embasando o período, a base, né? A gente vai olhar a carta 1, que é como as pessoas estão percebendo aquela pessoa, como ela própria está se percebendo. Olhar a carta 9, que é aquele embasamento que a gente, né, que eu chamo a carta do espiritual. Pode ser o universo conspirando, pode ser a sensação de algo maior ali também, que está atravessando a minha vida, um momento, como eu estou percebendo aquele momento. A gente vai olhar para os inimigos ocultos e vamos olhar para o presente que o universo dá. Nesse jogo especificamente, aqui, né, no espiritual, tá? A lua. Nos inimigos ocultos está a carta do diabo e no presente que o universo dá a roda da fortuna. Então, assim, a roda da fortuna, vamos olhar para o bom, né? O presente que o universo dá. É a possibilidade da vida, ela está dando um giro. Então, vem pessoas novas, é um novo momento, são novas oportunidades. Isso é positivo. Mas a lua, né, nessa parte aí da espiritualidade, a lua é a noite, então aquilo que é meio escuro ainda, a gente não tem uma clareza tão grande, então para fazer essas escolhas está meio complicado, tem que tatear no escuro. E aqui, como inimigos ocultos, a carta do diabo é uma carta que ela fala ou dos excessos, né, sexo, drogas e rock and roll, ou ela fala de um desejo de poder bem grande. Então eu não sei aqui se a pessoa ela estaria num bom momento para fazer essas escolhas. Parece que está tudo meio embaçado, que, né, ela está precisando desse eremita aqui no sentido de dar uma sabedoria, mas se a antiga ordem da pessoa é uma antiga ordem dessa questão do status, de uma questão de repente mais da aparência, do poder, talvez isso seja o aspecto familiar, aquilo que é conhecido. Eu reverberei aqui durante um bom tempo, é o lugar onde eu sei como lidar e tá difícil de eu abandonar e ir para um lado mais leve, ir para o lado que é o meu lado do coração, das minhas escolhas do coração, tá? De escolhas mais genuínas, vamos botar assim, né? Mais puras, não no sentido moral, mas no sentido de eu ter dissecado um pouco os meus hábitos ou aquilo que veio como mecanismo de defesa construído pela minha história pessoal e de repente eu consigo sair um pouco disso e consigo me lançar para um momento novo, com menos ranço, né? Então essa pureza ela viria disso, de alguma coisa mais genuína ali. Então a gente vai fazendo esse link e só praticando mesmo para a gente saber o que é o que, tá? Então aqui na posição 1, a pessoa que é vista, né, nesse momento dos enamorados, ela é vista, tanto ela sente isso, como né, as pessoas ali vão perceber que ela precisa escolher coisas, que ela vai ter que decidir, ou então se ela não está conseguindo decidir, ela está ali a mil, né, numa dúvida o que fazer, tá? Na posição 2, que é a posição do financeiro, ela vem para dizer... como, né, na carta do mago, também regida por Mercúrio, que ele está numa encruzilhada e fala da possibilidade de ganhos por algumas vias,
Aqui também. Então, eu sempre trabalhei com isso, a antiga ordem. Às vezes tem que romper e ir para a nova. E às vezes tem o antigo e você está também juntando ali algo novo, né? Há uma possibilidade nova de ganhar dinheiro. Então eu tenho um fixo, mas eu faço um freela de alguma coisa. Pode ser na mesma profissão, podem ser saberes diferentes, tá? Então isso pode vir. Minha família pode estar me ajudando e aqui eu estou conseguindo já ganhar dinheiro com alguma coisa. Então são dinheiros, possibilidades de dinheiros, né? De algumas vias diferentes. Ou a necessidade, né? De fazer uma escolha em relação ao meu dinheiro. Já é a hora agora de eu trocar de carro? Eu vou mudar de casa? Onde é que eu vou empregar o meu dinheiro? Como eu estou lidando com o meu dinheiro, tá? Então, viria por aí. Posição 3. Então, é uma carta que ela vem trazer alguém da família do signo de Gêmeos ou de Virgem. Se não tiver ninguém com um desses dois signos, a gente vai buscar alguém que esteja passando por esse momento ou que seja alguém indeciso também. Tem alguém indeciso na família? Ou tem alguém no momento tendo que bancar, tendo que fazer uma escolha? E aí a gente vai identificar a pessoa. 6 meses a gente vai estar fazendo algo com essa pessoa, tá? Os enamorados em casa. Então, essa questão de ou ter uma carta que ela pode estar... A próxima carta, que é o carro, ela vai falar de uma possibilidade na carta da casa de mudança. Então aqui talvez a pessoa esteja estudando, assim, eu continuo nessa cidade, né? Eu vou mudar de casa, de bairro, de alguma coisa, eu vou mudar alguma coisa dentro da minha própria casa. É aquele olhar questionador de ver o que é. Às vezes, literalmente, a pessoa mora com a família e ela vai sair de casa. Ou ela mora num lugar bem maior, mas tinham mais integrantes, né? De repente, minha casa tinham lá vários filhos e aí os filhos foram saindo e tal, e aí eu questiono, será que eu preciso desse espaço todo? Não, talvez não. Então eu de repente vou para um lugar menor, corto custos e, nossa, aquilo ali tá bem melhor para mim, né? Eu me sinto mais preenchida, é um lugar mais aconchegante, ali é melhor. Então fala de escolhas, mas sempre buscando aquilo que é melhor, né, do coração para a pessoa, tá? Vamos lá. Os enamorados na parte afetiva. Então, os enamorados podem estar falando mais na posição 8, da dúvida entre duas pessoas, né? Então, a gente está na posição 5, que é ou consulente na relação, ou o consulente está sozinho, nessa relação com ele, como é que ele está se relacionando aí, né? Ele pode estar com vários contatinhos, né? Então tá vários contatinhos, estou ali, né, decidindo por um, por outro, como é que isso seria? Ou pode estar assim, eu estou com alguém, será que eu já quero namorar ou não quero? Né? Ele tem que decidir alguma coisa ali, a vida já está apertando para que uma decisão venha acontecer, tá? Ou então tá numa relação e questionando essa relação, né? Eu continuo, não continuo, eu estou sendo bem tratado, não estou sendo bem tratado, eu estou nessa relação, mas eu tenho alguém que está mexendo comigo do outro lado. Então é uma carta que ela surge na tua vida para te fazer questionar, e ela fala que assim, o ideal é que você faça a escolha, porque senão vem a vida, ainda mais nesse caso aqui, a roda da fortuna está ali no presente que o universo dá. Então assim, vai girar o destino, né? O destino é aquilo que está no inconsciente, que a gente não acessa e que a gente vai dizer que é destino. Então o destino, ele chega e ele vai girar a tua vida, vai te botar de cabeça para baixo. Então o ideal é que você tenha aí um embasamento para decidir, para fazer as tuas escolhas, senão vem a vida e decide, tá? Não precisa correr, mas também não pode deixar, né? Depois eu penso nisso para sempre, também não é o indicado.
E é uma carta, olha aqui, né? O que aparece nesse jogo? Aparece, então, o Imperador na casa 8. Ó, vou falando as casas e agora vocês já estão craque nessa altura do campeonato, né? Então, na casa 8, que é aquela casa do relacionamento em conjunto com o outro, né? Ou mesmo, a pessoa está sozinha, mas o que tem ali regendo a possibilidade dela com uma outra pessoa ou dela com o mundo? Como é que seria? Então, assim, a casa 8... Na casa 8 tem o Imperador, na posição 7 surge o Sol, então são cartas mais firmes. E aqui, no caso, o Consulente, na casa 5 tem os Enamorados, tá assim meio mais adolescente, tá? De repente não tão comprometido como nas últimas cartas que a gente passou. O Hierofante, que é o Papa, o Imperador, a Imperatriz, essas cartas sentadas, né? Ela fala da pessoa que é ali, que prefere um compromisso, que gosta de uma relação estável. Os Enamorados, ele já está titubeando ali e seria uma carta que, em conjunto com essas duas que eu coloquei, ela não combina tanto, não está tão afinada, tá? Então, é um jogo ruim, amoroso, saísse esse jogo de 3 cartas com essas cartas? Não. Mas é alguma coisa que assim, olha, você pode mais, você pode ir mais fundo nessa relação e tá meio titubeante. Qual é o medo? Às vezes a pessoa, ela viveu tantas relações que não foram legais, relações tóxicas, e às vezes entra numa relação que é bacana, com alguém legal, que é bem tratado, e ela tem tanto medo de se envolver mesmo, às vezes medo de ficar dependente, né, daquilo. Imagina, dependente era da relação tóxica, né? Só que agora está tendo a possibilidade de se nutrir de um modo leve, bacana, nutrir mesmo, e de repente aquilo é tão difícil, é muito comum isso de acontecer, que a pessoa ela fica titubeante, ou ela, fulano é legal, mas aí você acha um defeito, e aí não sei por que você ainda mantém alguns contatos ali, porque é o familiar. Até o ruim é aquilo que é o conhecido, mas a pessoa ela mantém aquilo, tem uma dificuldade de mudar esse padrão, de, né, colocar ali Eros, colocar energia vital amorosa naquele novo padrão, tá? Então seria um jogo que eu falaria isso. Vamos lá. Posição 6. Estudos e saúde. Como é uma carta regida por Mercúrio, para estudos maravilhoso, tá? A parte do intelecto ali bombando. Agora também interesse por muitas coisas. Então precisa trabalhar uma contenção, porque a pessoa ela quer tudo, ela não vai dar conta de tudo e ela pode acabar perdendo o foco. Então assim, escolhe aquilo que tem mais a ver com você e vai. Como eu falei, né? Às vezes sai do politicamente correto e vai para aquilo que é o que faz sentido. Exemplo aqui nos estudos. Tem alguma coisa eu poderia fazer mais uma, né, me especializar aí, a 15ª especialização na minha área, ou eu vou fazer aquele curso, sei lá, de tarô, eu vou estudar gastronomia, se a minha área é engenharia, eu vou para uma coisa completamente diferente, né? Aqui, assim, teu coração tá chamando para esse lado, é para isso que você precisa. Isso aqui é mais do mesmo, isso aqui você vai aproveitar, mas você já tem tanto disso, você ainda precisa de mais isso, você precisa de algo novo, né? De uma escolha ali meio doida, digamos assim. Vai para esse lado que de repente muita gente não vai entender, mas outras vão entender, e o importante é que você entenda. Então faça esse tipo de escolha, que é o do coração, tá? Então, alguma coisa nova. Para a pessoa, vale o contrário, para aquela pessoa que é o eterno adolescente, que tudo também é do coração, do coração, do coração. O novo, que não é o familiar agora, seria, de repente, investir um pouco mais em si, seria se comprometer um pouco mais, tá? Vamos lá. Então, os Enamorados na posição 7. Aqui já eu vou mudando as cartas, né? Então o Imperador continua ali na posição 8, o Hierofante está na posição 5 e na posição 7 está os Enamorados. O que a gente vê, né? Que essa pessoa da posição 5, ela está super comprometida, ou então ela está querendo se comprometer. Na posição 7 pode ser que hajam aí, né, 2 pessoas, ela tem que ver o que é o que não é,
Ou tem alguém que não tá, que assim, né, tem um triângulo amoroso, mas esse triângulo ele vem do outro, né? O outro tem que se decidir, ou então o outro tá na pista, né? Tem essa questão, e com esse imperador em cima e o hierofante na posição 5, a pessoa está super preparada para um relacionamento e o outro ele precisa decidir, senão fica incompatível mesmo, não está na energia do que está se configurando aqui no jogo. Então, para frente, é assim, é legal, é bom estar aqui junto, mas a pessoa está, né, escorregadia, tá? Aqui, né, os enamorados na casa 8 falaria... aí, né, acaba sendo um pouco repetitivo, ainda mais nessa parte aqui dos relacionamentos, porque existe essa... né, o que a gente vai fazer? Ou nesse relacionamento, a gente vai dar um passo maior, a gente vai... vamos morar juntos, vamos casar, a gente vai ousar aqui, né? Vamos sair, a gente namora 6 anos, namorar 6 anos é o familiar também, então vamos bancar morar junto. Ou, de repente, somos casados, a gente namorava, era maravilhoso, a gente resolveu morar junto e a gente está super se desentendendo, e isso já tem alguns anos. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto tanto de você, eu não estou preparado para me separar, mas a gente não está tendo maturidade de se ajeitar nessa configuração. É algo completamente novo. Pode cada um ir para sua casa e ter um relacionamento, pode ter esse casamento, né, cada um numa casa, ou pode virar um namoro também. Ali, né, normalmente quando vem os enamorados, provavelmente surge alguém que, assim, ou efetivamente isso se torna um triângulo amoroso, ou surge alguém que desperta algo em alguém, mesmo que não vá validar, né, que não chegue às vias de fato, mas tem alguém que faz alguém, aí um dos dois integrantes, balançar, tá? Normalmente vem isso, e sempre isso, quando algo externo surge, é para a gente prestar atenção a alguma coisa dentro da gente, para a gente questionar por que veio esse elemento, né? Então, meu relacionamento ele não está tão forte, eu não estou dando valor mesmo a alguém e veio uma tentação, né? Mas se eu perder ali, de repente vai ser uma escolha ruim. Então, a pessoa tem que questionar e você tem que ouvir. Sempre o consulente para entender o contexto, para poder orientar, né? Junto do que o tarô está mostrando, para poder orientar. Os enamorados na posição 9, da espiritualidade. Então aqui é uma pessoa que é curiosa em termos de religião ou de filosofia de vida, então ela gosta de conhecer muitas coisas, mas provavelmente ela transita por aí, né? E ela segue um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e ela vai ali e ali ela supre, pode ser que em algum momento ela decida por algo, tá? Mas não tem que decidir também. Pode ser que ela decida e ela firme mais em algum lugar, ou pode ser que ela pegue esses conhecimentos mesmo e que ela, né, transforme ali para algo pessoal, né? Algo que ela vai, legal, pensei isso desse lugar, isso desse, e eu vou vivendo assim com uma questão... né, com coisas que me fazem bem ali de um modo próprio de aprendizados, né, daquele encontro com o hierofante nas instituições, eu fui angariando formatos, coisas, ideias e orientações, e eu levo isso para a minha vida. E aqui na parte dos acontecimentos de vida, né, como é que vai estar a cabeça dela? Vai ser um momento onde ela vai ter que decidir por algumas coisas, onde ela vai se questionar sobre alguns aspectos da vida ou sobre a vida inteira, e ela vai ter que tomar algumas decisões. No trabalho, então, uma pessoa criativa e uma pessoa que pode trabalhar com muitas pessoas diferentes, é uma pessoa que pode ter parcerias, é uma pessoa que pode trabalhar
com diversos saberes, ela pode transitar aí por vários campos, é alguém interessante, tá? Alguém rico no sentido de trazer ideias, é a pessoa que se vira também, ela se adapta, ela é curiosa, então é alguém que vai transitando, tá? Por vários lugares, assim. No caso de uma pessoa que está em um lugar específico ali, ela está tendo que lidar com algum impasse, com alguma situação, num jogo para frente, de hoje até daqui a 6 meses, ela vai ter que decidir por alguma coisa. Então, às vezes a pessoa está desempregado e não aparece nada, né? Aí ela topou um emprego e aí vem aquele que é bem melhor, mas aí eu decido por onde, como é que faz, a pessoa estendeu a mão para mim no momento que eu precisava, mas aquilo é o melhor para mim, aquilo está me oferecendo mais, é um lugar que me dá mais visibilidade. Tem uma carta nos arcanos menores que se chama o 7 de ouros. E o 7 de ouros fala também de um impasse, da necessidade de escolher, tá? Então, os enamorados fala disso na questão do trabalho, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma escolha. No sentido dos inimigos ocultos, então os enamorados vêm como a paralisia, existe a dúvida que se instaurou e eu penso tanto e eu não saio do lugar, esse é um aspecto negativo dos enamorados, ou ser muito adolescente, ter assim, pessoa que é cheia de ideais, então 1000 ideias e também não faz nada, não cumpre nada, acaba não saindo do lugar, então assim, é muita pressão e nenhum desempenho, né? Não desenvolve, a coisa não acontece, não mantém. Ou então, a escolha pelo politicamente correto, a escolha por um lugar seguro, mas esse lugar seguro pelo medo, o medo de se mostrar, o medo de não ser aceito socialmente, a pessoa não tem força para bancar mesmo aquela escolha pessoal. Essa seria a parte negativa da carta dos enamorados. E no presente que o universo dá, essa carta, ela fala, eu acho que é um grande presente sermos flechados por Eros, né? A gente se apaixonar por alguma coisa, a gente ter a possibilidade de sair daquele lugar já conhecido, experimentar algo novo, mesmo que dê errado. O que é errado? Errado é acabar. Acabou. Mas valeu a pena? Valeu a pena ter saído do lugar? Valeu. Então, essa carta ela fala disso, né? Olha, tá na hora de dar a cara a tapa, tá na hora de enfrentar, faça suas escolhas, né? E a justificativa é que é uma escolha sua. E isso serve como experiência, isso serve como aprendizado, ok? Essa é a lição dos enamorados. Então ficamos por aqui. Até a próxima aula.